pequeno Hitler era mimado pela mãe. Ele retornou à paisagem austríaca em momentos importantes da carreira, como este, algumas semanas antes de invadir a Polônia. Acontecimento que levaria à Segunda Guerra Mundial. Hitler não tinha ressentimentos contra o pai, um homem rígido que bebia muito. Mas a mãe, que morreu de câncer aos 47 anos, foi a única pessoa que Hitler amou de verdade. Em todos os aniversários do Führer, ela reinava sobre os presentes. E nos últimos momentos da vida dele, ele tinha consigo uma foto dela. Hitler vivia em conflito com o pai, que queria que o filho se tornasse funcionário público. Mas Hitler não ia bem na escola, pois se considerava superior ao sistema de ensino. Aos 19 anos, após a morte da mãe, ele se mudou para Viena. Hitler não estava predestinado a entrar para a política, pois seu sonho era estudar na Academia de Belas Artes. Viena. Graças à herança, ele pôde ter a vida boêmia de um artista. Longe de sua província natal, descobriu diversas comunidades que moravam na capital austro-húngara. Tchecos, polacos, italianos, croatas e judeus. Hitler declarou posteriormente: aquilo me pareceu a encarnação da profanação racial. Hitler tinha 25 anos no dia 2 de agosto de 1914 e a declaração de guerra transformou sua vida de artista fracassado. Antes, Hitler havia fugido para a Áustria para evitar o serviço militar. Agora ele estava na Alemanha, em Munique, dominado pelo sentimento disparatado de nacionalismo extremo que impulsionou a Europa inteira para o grande massacre. Hitler lutou na guerra e a guerra o transformou. Após 4 anos com o regimento, ele retornou a Munique e encontrou a Alemanha no meio de uma revolução. Hitler estava com 30 anos. Tratava-se de um período decisivo. Mais do que tudo, ele desejava continuar no exército, o que garantiria ordem e estabilidade ao novo regime do presidente, social-democrata Friedrich Ebert. Seus superiores tinham a missão de controlar a população combatendo ideais comunistas e perceberam o fervor antirrevolucionário de Hitler. Então deram a ele a tarefa de reeducar os soldados e prisioneiros alemães que voltavam da guerra. Seu comandante relatou: ele nasceu com o dom da oratória. Seu fanatismo e populismo cativam os ouvintes, obrigando-os a pensar como ele. Hitler declarou: naquele momento, eu entendi que sabia como falar. Desde o início, Hitler soube se expressar com intensidade e dizer exatamente o que seus ouvintes queriam escutar. Em 1919, ele denunciou a vergonha nacional que foi o Tratado de Versalhes. Após meses de discussões, os vitoriosos, sobretudo França, Inglaterra e Estados Unidos, impuseram à Alemanha termos de paz muito duros, como se apenas ela fosse responsável pela grande carnificina. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, condenou os alemães a arcarem com reparações gigantescas, o que gerou um grande fardo para a economia e se tornou uma questão central nas queixas da população alemã. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do território e 1/10 da população. A Alsácia-Lorena voltou a ser território francês e a porção ocidental do rio Reno foi desmilitarizada. Uma filmagem alemã da época denuncia o retalhamento do território nacional. O pior foi a separação da Prússia Oriental da Alemanha para reconstituir a Polônia, partilhada no século XVIII, dando a ela acesso ao mar.
O corredor polonês foi um problema que acabaria levando à Segunda Guerra Mundial. 11 de janeiro de 1923. Os alemães chocados observam impotentes enquanto soldados franceses e belgas dominam o vale do rio Ruhr, a região alemã de mineração e produção de aço. A invasão ocorreu porque o país se recusava a pagar as reparações de guerra, indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes. Limite da zona ocupada. Os franceses e belgas receberiam o pagamento diretamente em carvão. Mas o governo alemão organizou uma resistência pacífica, uma greve de mineradores e ferroviários. Os franceses simplesmente substituíram os grevistas. Não sobrou nenhum carvão para os alemães. A situação ficou perigosamente tensa. Em 10 de março de 1923, um oficial francês, o tenente Pierre Coppin, do 17º Batalhão de Infantaria, foi assassinado. Seu caixão foi levado embora, percorrendo várias cidades, e os soldados franceses batiam nos alemães que não tirassem o chapéu. Imagens indeléveis, registradas para sempre, foram exploradas pelos nazistas. Hitler denunciou a fraqueza do governo por permitir que a França tratasse a Alemanha como uma de suas colônias. Os alemães sentiam frio. Os alemães sentiam fome. Tentaram reaver o carvão dos franceses. A República de Weimar precisava importar carvão e pagar os mineradores em greve. Essas despesas elevadas fizeram a Casa da Moeda imprimir quantidades imensas de cédulas novas. O marco se desvalorizou drasticamente. Um dia, os alemães pagavam 1 bilhão de marcos por 1 quilo de batata. E no dia seguinte, um pão custava 460 bilhões. Nesse cenário de inflação e desemprego recordes, a extrema-direita da Baviera se mobilizou. Para muitos alemães, a exigência dos aliados de que as forças antirrevolucionárias paramilitares fossem desarmadas foi a gota d'água. Eles presenciaram a destruição de submarinos, navios de guerra e aeronaves. O exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. Hitler, contra sua vontade, foi obrigado a deixar o exército na Baviera, um território turbulento onde proliferavam grupos extremistas de direita. Aqui, ele foi filmado pela primeira vez durante uma demonstração do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1919, Hitler havia se infiltrado no grupo por ordem do exército para espioná-lo. Sem perspectivas, ele continuou sendo membro e virou agitador político em tempo integral. Munique. Politicamente, a Baviera era de extrema-direita, mas em Berlim, o poder era de centro-esquerda, com a República de Weimar, que recebeu o nome da cidade onde a nova Constituição tinha acabado de ser votada. Hitler, agora transformado em um bávaro típico, vociferava com a população contra os criminosos de novembro, os signatários do armistício e da vergonha de Versalhes. Tais sentimentos eram compartilhados pelo exército, especialmente pelos veteranos de guerra, que se reuniam nas grandes cervejarias de Munique. Uma delas era a Burger Braukler, onde em 13 de agosto de 1920, Hitler estreou na política com uma palestra intitulada "Por que somos antissemitas?". A explicação de Hitler era, além do ódio visceral pelos judeus desde a derrota alemã, o fato de um antissemitismo ser a melhor estratégia para atrair militantes nacionalistas. Jornalistas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse
4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Na época, muitos julgaram o livro uma loucura desvairada, um erro fatal. Pelo contrário, ele deveria ter sido lido com cautela e encarado seriamente, pois ocasionou a morte de mais de 50 milhões de seres humanos.